Agora são 8h15. Você está acompanhando aqui as notícias mais importantes desta manhã. E nós temos então um fato importante hoje, que é o seguinte: o senador pelo Paraná, Sérgio Moro, manteve o seu mandato no Senado Federal. Quem está aqui conosco é o cientista político Eduardo José Green. Eduardo, muito obrigado por atender aqui o Jornal Nova Brasil. Bom dia, Heraldo. Doutor. Sempre um prazer estar com vocês. Eduardo, qual é a avaliação que você faz caso ele tivesse o seu mandato cassado? Não foi o caso. Nós teríamos então uma nova eleição no Paraná e um novo confronto político no estado, na sua avaliação, ou não? Certamente teríamos um confronto entre os apoiadores do ex-presidente Bolsonaro, cogitava-se até a possibilidade da candidatura de Michele Bolsonaro, e a candidatura do PT, que a postulante mais fortemente colocada é hoje a deputada federal Gleisi Hoffmann, muito influente, que foi inclusive ex-senadora pelo Paraná. Então, certamente nós teríamos uma reprodução da polarização nacional que houve em 2022 na eleição presidencial no estado do Paraná. Eduardo, esse caso era um caso eminentemente técnico ou ele arrastava ainda aquela lembrança toda da atuação do Sérgio Moro na Lava Jato? Esse era um caso que tinha dois componentes. Um pretérito, que era esse, Sérgio Moro como juiz, que foi responsável pela condenação de vários políticos, sobretudo mais notável o atual presidente Lula. Então tinha sim esse componente, sobretudo num contexto que nós estamos vendo de revisionismo, por assim dizer, das decisões adotadas por Sérgio Moro no âmbito da Operação Lava Jato, sobretudo no Supremo Tribunal Federal. Ontem mesmo, você há pouco anunciava a anulação de todas as provas, de todas as evidências que tinham robustecido o processo contra Marcelo Odebrecht. Então, claro que havia esse componente inegável no julgamento de Sérgio Moro. É muito diferente do julgamento de outros parlamentares, como é o caso do senador Jorge Seife por Santa Catarina, que também está sendo julgado por abuso de poder econômico na campanha, mas ele não tem o histórico de Sérgio Moro. E dada a dimensão que a Lava Jato assumiu na política brasileira, é evidente que não tem como um julgamento como esse ser descolado desse episódio. E o segundo componente político é a chamada crise entre os poderes, que hoje envolve a relação conflitiva entre o Senado Federal e as instâncias do Poder Judiciário, sobretudo o STF e também o TSE. Nesse sentido, houve uma intermediação do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, junto ao ministro Alexandre de Moraes, tentando colocar um pouco de panos quentes nessa fervura, no sentido de reduzir um pouco a tensão. Ou seja, se Sérgio Moro viesse a ser cassado, isso certamente ampliaria muito a crise que hoje a gente vê instalada entre o Poder Legislativo, sobretudo o Senado Federal, e as instâncias do Poder Judiciário. Então, esses dois componentes políticos, não que eles influenciassem ou tivessem influenciado o resultado final, que pelo que a gente tem notícia, foi tecnicamente muito bem embasado, inclusive com placar que foi consensual em favor de Sérgio Moro. Mas é evidente também que esses aspectos da política estiveram presentes no contexto do seu julgamento. Sérgio, te surpreendeu que ele tenha sido... que ele tenha recebido essa decisão de maneira unânime? De certa maneira, sim, porque Moro hoje é um político muito isolado no Congresso Nacional. Ele não conseguiu constituir uma plataforma própria de atuação. Ele tem até, eu diria, uma atuação medíocre como parlamentar. Ele, na política, cometeu um erro primário, que é o de ser conhecido como traíra, na expressão popular, ou seja, ele chegou até a abandonar o seu patrono político, contra o qual ele concorreu e ganhou, que era o ex-governador Álvaro Dias, que era senador pelo Paraná. E na política, alguém ficar conhecido como traidor, isso tem sempre algum preço. Então, por estar tão isolado politicamente, por todo o contexto de revisionismo das decisões da Lava Jato no STF, pelo histórico da cassação do seu, colega de trabalho, que foi o ex-procurador Deltan Dallagnol, havia muitos sinais de que Sérgio Moro deveria ser cassado. Então, nesse sentido, a não cassação dele
por razões que me parecem tecnicamente muito bem embasadas, não deixa de ser uma surpresa, dado esse contexto que se avizinhava de que tudo indicaria que ele deveria sofrer a cassação do seu mandato. Eduardo, interessante ter coincidência, né? No mesmo dia, o ministro Toffoli revê, então, aquelas condenações do Marcelo Odebrecht, que veio lá da Lava Jato. Infelizmente, nós perdemos. Eduardo, queremos agradecer a sua gentileza, Eduardo José Green, que é cientista político, infelizmente nossa linha caiu, mas eu creio que as questões mais importantes ele já comentou aqui conosco, para a gente poder entender um pouquinho também, não é, o desenrolar político da decisão do Tribunal Superior Eleitoral.